Oferecimento. Sejam bem-vindos a mais um programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1, e você também que nos acompanha pelo YouTube. Esse é o nosso terceiro programa de retrospectiva 2024. Nós tivemos já o primeiro programa falando sobre esportes e saúde, né, enfatizando, né, todos os nossos entrevistados de 2024, né, que trataram desse assunto. No segundo programa, nós tratamos a respeito dos ministros de evangelho, conferencistas, cantores, cantoras, missionários que estiveram aqui no ano de 2024. E hoje, né, nesse terceiro programa dessa série, nós vamos tratar de um assunto muito especial, né, pastor Luciano? É isso mesmo. Então, nós estamos separando os melhores momentos de vários convidados que passaram aqui, falando sobre negócios. Então, muitos empreendedores, empresários, pessoas de muito destaque no mercado de trabalho aqui em Santarém, alguns que nem moram mais em Santarém, mas saíram daqui da região, estão voando, né, financeiramente nos negócios fora de Santarém, nos grandes centros como São Paulo, mas também pessoas que nos inspiraram muito com o seu estilo de vida. É verdade. Né, que nós chamamos de lifestyle, né? Então, algumas histórias que nos impressionaram, nos empolgaram, emocionaram. É verdade. Testemunho de superação, de cura, Verdade. de fé. Então, o programa de hoje está super especial. Espero que você aproveite, não saia da frente da tela até terminar, porque certamente tem algo especial reservado para você. Exatamente. Então, o editor vai colocar aí os nossos apoiadores, patrocinadores, e depois disso começa as nossas entrevistas. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Núcleo Zenf, núcleo de saúde e performance, onde você encontra a avaliação completa, treinos individualizados e um atendimento personalizado. E o melhor provedor de internet da cidade. Move, entre nesse movimento. Como é de esperar, nós temos um grande convidado hoje, uma história incrível. Tenho certeza que esse programa vai abençoar a sua vida, vai edificar, vai te inspirar, acima de tudo. E já vou passar para o Adilson fazer as devidas apresentações. Olá, pessoal. O nosso entrevistado hoje, ele é empresário, ele é o homem do movimento. Ele é o homem do movimento. Ele é sócio de uma grande empresa que é uma das maiores empresas de internet da região, da Move, e ele também é escritor. Ele é um homem em expansão, né? Hoje nós estamos aqui com Denilson Ferreira. Seja bem-vindo. Obrigado. E às vezes isso já tem umas brincadeiras assim, que eu sou um homem em crescimento, né? Eu sou pequeno, estou me desenvolvendo, mas eu sempre busco ter essa ideia de que nós precisamos nos desenvolver sempre, né? E é muito bom. Obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar aqui com vocês. Eu sei que nós podemos contribuir muito com a vida das pessoas também. Legal, você é muito bem-vindo e eu tenho certeza que vai ser muito inspirador o programa. E só para a gente ajudar, puxa um pouquinho o microfone para você. Eu sei que tua voz é bem educadinha, diferente da gente que grita no microfone. Eu sou um misto com paraense, mas dizem que o paraense fala mais alto, né? Eu sou... Só para a gente ter o teu áudio bem, mais importante até que o nosso. Suas respostas são melhores do que as nossas perguntas. Perfeito. E também, frisando, está aparecendo agora aqui na tela, a Move já de muito tempo é parceira aqui do nosso programa, já tem anos, já uns 2 anos eu acho. Assim que a Move chegou, a gente já foi conhecendo a empresa, né? Tivemos a bênção de ter o Azaf, a Sara,
e outras pessoas que chegaram, né, Azaf? A Azaf está aqui nos bastidores. E eu lembro que uns 2 anos atrás, quando vocês implantaram a Move aqui, um dia lá na igreja, ninguém conhecia o que era a Move, nem as pessoas da Move. Foi uma turma de uns 15 jovens lá, sentaram bem na frente, logo de cara, ficaram juntinhos lá. Entre eles estavam o Azaf, a Sara e o Emerson, né? E vamos lá então, a minha história... Que é o Vale do Silício brasileiro, né? Alphaville é o Vale do Silício brasileiro. De vez em quando as pessoas falam comigo assim, eu fiquei sabendo de alguma história de Alphaville. A semana passada tem uma colega minha de Santarém que falou assim, agora eu sei que tu é rico mesmo. Aí eu falei, mas não entendi. Ela falou assim, acabei de ver que Alphaville é a cidade mais cara do Brasil. Aí eu falei, mas eu tô aqui... Estou por aqui. Então, assim, é uma região muito boa para se morar, né? É uma região muito tranquila e você tem uma qualidade de vida legal. É uma bolha. É uma bolha dentro do Brasil. Bolha, exatamente. Em São Paulo, inclusive. É uma bolha lá dentro de São Paulo, que não é São Paulo, né? Todo mundo que vai ao Alphaville fala, mas não tem cara de São Paulo, é totalmente diferente. Não tem aquela bagunça de São Paulo. Eu falo a bagunça assim, aquele movimento muito grande, né? Aquela loucura de muvuca. Muvuca. Lá é bem mais tranquilo. Mas, assim, vou resumir a minha história aqui, senão dá um dia para contar. Eu nasci em Esperantinópolis, no Maranhão, e meus pais vieram logo em seguida. Então, eu vim para o Pará recém-nascido. Né? Eu tinha uns 2 anos de idade. Não era recém-nascido, tinha uns 2 anos de idade. E nós íamos morar em Medicilândia. Só que era num travessão. Tem gente que chama de travessão, tem gente que chama de vicinal. Ramal. Uns 30 quilômetros de ramal para dentro. Então, dos 2 anos até os 12 anos de idade, eu morei nesse travessão. A gente não tinha energia elétrica, não tinha... os meus pais iam na cidade uma vez a cada 6 meses. Uau, cara. Para comprar alguma coisa, né? Que não tinha na roça. Então, a produção de arroz, feijão, milho, tudo a gente produzia lá na roça. Os filhos não iam na cidade porque tinha custo com passagem, então os pais iam na cidade com mais frequência, e essa frequência era a cada 6 meses. E era uma produção de subsistência, assim, para você sobreviver? Era só para sobreviver. Então a gente pescava, fazia arapuca, não sei se vocês conhecem arapuca. Armadilha, né? Armadilha, fazia arapuca, pescava. Então a carne era isso, galinha caipira, que a gente criava, ovos e plantava arroz, feijão, amendoim, essas coisas tudo que dava na terra branca, nós produzimos ali, né, durante esses anos. Estudei até a 4ª série, quando eu morava lá na roça, fiz até a 4ª série. Quando eu estava com uns 11 para 12 anos, eu sempre fui meio metido a empreendedor. Eu sempre queria, eu vou montar um negócio, vou comprar alguma coisa. Aí nós começamos a plantar cacau, meus pais, junto com meus tios, começaram um plantio de cacau, e eu sempre ficava fazendo os rolos, que o pessoal fala, com meus irmãos, com meus primos. E aí eu acabava desenvolvendo um pouquinho dessa questão de empreender, mesmo nas pequenas coisas. Então eu comprei uma roçadeira, e eu com 12 anos de idade, aquelas roçadeiras, eu comprei uma roçadeira daquela e eu alugava para os meninos trabalharem com outras coisas. Então eu já gostava um pouco desse negócio de empreender e eu achava interessante. Só que eu olhava assim, meus primos, meus tios, né? Eu tinha tios lá com 50 anos de idade e ele continuava com aquela mesma vida que ele tinha desde novo. E aí eu imaginava assim, cara, não tem como eu crescer aqui. Eu vou ficar trabalhando a vida inteira, vou casar com uma menina aqui da colônia, vou ter filhos, talvez construir uma casinha e vou passar a vida inteira nesse estilo de vida aqui. E não é isso que eu quero. E aí um dia eu fui na cidade, né? Minha tia já morava na cidade e eu fui lá visitar eles. Voltei para casa da minha mãe e falei, vou embora. Cidade de Medicilândia. Medicilândia, né? Medicilândia. Dava uns 60 quilômetros mais ou menos, 60, 70 quilômetros. Que para quem não está nessa região do Pará, que é uma cidade do interior do Pará. Uma cidade do interior do Pará com 30... Porque quando falava foi para a cidade, não foi para uma metrópole, para São Paulo, você saiu do interior para o interior. Para o interior. E nessa época... Com todo respeito à Medicilândia, tá? Não, mas é o interior do Pará. É o interior do Pará. Até Santarém é uma cidade de médio porte, mas é também o interior do Pará. Não, é porque é igual a questão de Altamira. Depois Altamira é um grande polo ali daquela região. Tem Altamira e depois tem... Logo depois... Uruará. Não, Uruará é para cá já, para cá, depois para cá de Medicilândia. Tem né? Vitória do Xingu para um lado e depois tem... Não é Brasil não, né? Não, Brasil Novo é vindo também para cá. Mas tem uma cidade aí, o pessoal fica... Não, mas é cidade também. Cidade. Sim, são cidades do interior, são cidades menores. É até importante falar isso. Medicilândia é um dos maiores produtores de cacau do Brasil. Só que é uma cidade pequena, uma cidadezinha do interior. E quando eu falo que eu fui para a cidade, era justamente porque onde nós morávamos, até 2010, não tinha nem energia elétrica. Então, para algumas pessoas de cidades maiores, falar que em 2010 não tinha energia elétrica, para eles é um absurdo, mas lá não tinha.
né? A gente tinha acesso à energia elétrica quando ia em Medicilândia. Então, eu tomava água gelada em Medicilândia quando eu ia. Meu Deus. Né? Então, era bem difícil. É uma realidade muito distante. É uma realidade muito distante. De outros lugares do Brasil, até em Belém, talvez, sim, Pará. Sim. TV, eu comecei a assistir TV com uns 10 anos de idade, que eu vi TV, e eu via na casa do vizinho, que tinha um motorzinho, aqueles motorzinhos elétricos, e ele ligava só à noite para assistir a TV e assistir a novela e o Jornal Nacional e novela. Exatamente. Agora, isso abre uma questão, né, cara? Como o Brasil, assim, as pessoas entenderam o Brasil é um negócio bem complexo. Porque esse negócio de assistir televisão na casa do vizinho, o meu pai falava isso para mim quando eu era criança. Cara. Sim. E meu pai, criança, já tinha energia elétrica onde ele morava. Era só questão de comprar a TV, que ele era muito pobre, não tinha, era caro, né? E ele era muito pobre. Mas tu vê, assim, questão tá falando de 14 anos atrás. E ainda tem regiões aqui no Pará que não tem energia elétrica, né? Tem várias regiões. E aí eu fui em Medicilândia, né? Fiquei um dia ou 2 lá e voltei para casa da minha mãe e falei assim, ó, eu vou embora daqui. Nessa época meu pai já tinha morrido, né? Eu acho que eu pulei muita história, né? Dos 2 anos para os 10 ali. Mas todo esse tempo nós trabalhamos na roça. O meu pai, desde quando nós fomos embora para o Pará, ele não trabalhou mais. Meu pai era alcoólatra e sofreu um acidente também. Primeiro ele sofreu uma vaca, deu uma cabeçada nele, então machucou alguns órgãos e ele ficava muito tempo no hospital. E depois ele sofreu um acidente o pessoal fala esperar, que é que você vai para o mato à noite, faz aqueles... Na caçada. Isso. E aí ele caiu de cima do montá, que fala, e a espingarda disparou no braço dele. Isso lá no fundão dos travessões onde a gente morava. E aí continuou sem trabalhar. Então eu e meus 2 irmãos tínhamos que sustentar a casa. Minha mãe é deficiente também. Você é o quê? Eu sou o mais novo. O mais novo? Sou mais novo, meu caçula. Caçula de mãe que fala, né? Uhum. E aí eu e meus irmãos tínhamos que sustentar a casa. Só que eu tinha 8 para 9 anos, quando meu pai sofreu esse acidente. E meus irmãos são 1 ano mais velho que eu. 1 ano e 2 anos mais velho que eu. E nós que trabalhávamos para sustentar a casa. Minha mãe é deficiente. Então, minha mãe também não conseguia trabalhar, ela fazia alguns trabalhos domésticos mesmo, né? Fazer comida, essas coisas assim. E nós ajudávamos a lavar roupa, limpar a casa, a gente fazia tudo isso. Então, além do trabalho na roça, vocês também tinham que dar conta de ajudar no trabalho doméstico em casa. Isso, ajudar em casa. Eu sou especialista em lavar banheiro e lavar roupa. E aí, lavar roupa na mão, né? Porque não tinha energia elétrica, não tinha máquina e tudo mais. E aí, o meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, né? Acho que 2008, 2009, meu pai faleceu. Nós continuamos ali, né, tomando conta da casa. A minha mãe já assumia um papel de pai e mãe, porque meu pai passava muito tempo no hospital. Então, eu acho que em um mês meu pai passava 2, 3 dias em casa e voltava para o hospital. E aí, né, assim, os últimos 3, 4 anos foram bem difíceis para minha mãe e para ele, né, nesse processo ali de tudo isso. E para mim, como meu pai era alcoólatra, meu pai bebia, foi um desafio, porque meus irmãos começaram a beber e fumar também muito novos, por causa de influência dos amigos, e eu acho que eles falavam assim, meu pai já fazia isso, não tem nada de errado. E eu fui meio do contra, assim, falava, cara, eu não quero ter a vida que meu pai teve, então eu não vou fazer o que meu pai fazia. Eu sempre tinha esse negócio, se eu não quero ter o resultado que alguém tem, eu não vou fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. E aí eu evitei de beber, de fumar, de fazer essas coisas, para começar a cuidar mais da minha vida, e aí eu levava minha mãe na igreja. Então, a minha mãe ia para a igreja todo final de semana, eu ia com ela, ficava lá na igreja. Igreja católica ou igreja evangélica? Igreja evangélica, né? E levava a minha mãe para a igreja e ficava lá. E depois eu passei a começar a ajudar nas obras da igreja. Então, o pessoal ia construir uma igreja, ia fazer alguma reforma e eu acabava ajudando. E comecei a participar muito do meio cristão e entender muita coisa sobre o que a palavra de Deus falava sobre tudo isso. E me ajudou muito a ter uma base, assim, de princípios e valores, né? E depois tem uma parte que eu vou contar para vocês, que foi um conflito que eu tive Agora, só dando uma pausa nessa parte, é impressionante como é que explica você está num ambiente, né? O ambiente, ele nos molda, né? Mas está num ambiente totalmente desfavorável e uma criança que você era, de onde surge, cara, um pensamento totalmente diferenciado? É uma coisa incrível, cara, assim, né? Isso, né? Rapaz... Não tem como definir, mas eu penso que já tem Deus na história, cara, de alguma forma moldando, te impulsionando para sair. A gente pode pegar a história de José, mesmo aspecto, né? José, ele tinha toda a tendência para
Não. Porque é uma coisa que não te foi ensinado não isso. foi ensinado, Mas pensa diferente. Não tinha quem te aconselhasse sobre isso. Meus pais não tinham educação financeira, meus pais não tiveram condição financeira, meus pais... As únicas coisas que eles poderiam me dar, eles me deram. Né? Porque essa mentalidade é ensinada hoje muito democraticamente pelos coaches da vida atuais, né? Você tem acesso à internet, tipo mais assim, fácil. se eu não quero ter os meus resultados, eu tenho que ter um comportamento diferente. Mas isso é falado... A Bíblia fala há muito tempo, é claro, quando você era criança. Sim. E até as igrejas não ensinavam isso até pouco tempo. Até os pastores não tinham descoberto isso, que está na Bíblia há milhares de anos. Isso é muito novo, né? E é incrível. E eu não tinha esse pensamento tão organizado como eu tenho hoje. Mas eu tinha aquele entendimento, né? De que eu não vou fazer isso porque eu sei que é ruim. Exatamente. Eu não vou fazer isso porque eu não quero isso para minha vida. Desculpa, te interrompi. Você abriu um parênteses, você até ia falar sobre conflito que você teve com Deus. Então, eu vou contar essa história lá, porque foi mais recente, né? E eu tive esse conflito e eu entendo que fez parte de tudo que eu precisava passar. Só que quando você falou que com certeza tinha Deus no meio, teve um momento em que eu estava trabalhando na roça que eu não entendia aquilo. E eu falava, cara, não é possível que eu nasci para passar minha vida inteira aqui. E um dia eu estava na roça e aí comecei a chorar e falei, Deus, por que você não tira a minha vida? E eu criança, eu tinha uns 9 para 10 anos. Porque não faz sentido, eu trabalho desde os 6 anos de idade. Então eu estou trabalhando na roça desde os 6 anos de idade, eu vou passar minha vida inteira aqui, eu não quero viver assim. Eu não quero passar a minha vida inteira trabalhando na roça para quê? Para mal comer muito mal, a gente não passava fome porque a gente tinha que trabalhar para sustentar a casa. E aí eu chorei e falei para Deus assim. E aí depois eu falei assim, Deus não vai ligar para isso. Como que a minha vida vai mudar? Todo mundo aqui passa pela mesma coisa que eu estou passando e as pessoas estão conformadas com isso. Por que eu não estou conformado com isso? E anos depois eu fui entender que de fato era não estar conformado que me fez sair dali. Exatamente. E é isso que eu estou falando. Eu acho que esse inconformismo, ele não é natural. Não era natural, porque não porque você tinha... Uma criança não é. Uma criança não é. Entendeu? É muito diferente, por exemplo, hoje, eu vou abrir uma coisa muito pessoal aqui, por exemplo, da minha filha. Minha filha, ela tem um caderno e aí ela já tem várias coisas planejadas, mas ela é ensinada... mas ela está numa cultura favorável. É isso que eu estou te falando. É exatamente diferente. Hoje, ela está sendo ensinada a fazer isso. E é totalmente diferente. Eu consegui. Ela falou, pai, olha, tal lugar é assim, e eu penso assim. Olha, sabia que em tal lugar o salário dessa carreira é assim? Eu já pesquisei. Com 10 anos, eu digo, caraca, ela tem... Se eu for um dia... Lógico, eu não vou lá, mas eu já... Quando eu pergunto... E aí eu vejo, cara, ela fica projetando. Mas ela tá num ambiente diferente. Sim. E você não tava. Tava no interiorzão. O pai cheio de dificuldades. A mãe também. Sem estudo. Ele também sem estudo, né? Então, assim, por isso que eu digo, quando o senhor falou, eu falei, não, é dentro da história. Mas como Deus se manifestou? Não. É o inconformismo que havia, né? E isso foi gerando, né? Ele gerou isso na minha vida, né? Para me passar. E todas as vezes que eu passei por desafio, que eu questionava Deus sobre o que eu estava passando, tempos depois eu entendia que eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar naquela fase para poder valorizar tudo que eu ia conquistar mais na frente, né? Eu digo conquistar não só de financeiro, mas de mudança de mentalidade. De maturidade também. Porque eu fui um desafio muito grande para as pessoas que conviveram comigo. E eu sou um desafio até hoje. Porque quando você pega historicamente e não estou me colocando no meio, mas se você pegar historicamente todos os caras que foram muito inteligentes na sociedade, eles são super difíceis de lidar com eles. E eu não estou me considerando um gênio, mas estou falando que as pessoas que querem se desenvolver, elas são difíceis das pessoas lidarem porque as pessoas não entendem a forma que elas pensam, não entendem a forma que elas se comportam. Dificilmente alguém pega uma rotina, como eu pego, por exemplo, se você fala para um colaborador seu, vamos trabalhar 48 horas seguidas para a gente fazer isso. O cara não vai entender, mas por quê? Por que a gente não trabalha, para e vai amanhã? Mas se você tem um objetivo, quando o cara é muito obstinado por gerar um resultado, ele faz isso sem cansar, sem pensar. E aí a maioria das pessoas que fazem isso tem dificuldade com outras pessoas por causa dessas loucuras que é feito, né? E para mim fazer parte de alguma das coisas que eu fiz, eu tive que fazer isso. Eu estava lendo a biografia do Elon Musk. Aí tem uma parte que fala sobre isso, né? Que nessa loucura dele sempre de desvendar coisa nova e ter uma mentalidade que nunca ninguém tinha
imaginaram que uma empresa privada pudesse lançar foguete, né? Sim. Ele tinha essas jornadas loucas, assim, né? E também um temperamento muito difícil das pessoas comuns aceitarem, sim, né? sim. Que não é, realmente que não é normal, né? Assim, Não é normal, E às vezes atropela pessoas, porque é tão obstinado pelo resultado que às vezes a parte social e humana... A parte social é uma das deixa a mais difíceis. desejar, A parte social e humana são as duas mais que é um difíceis. equilíbrio que tem que ter no final das contas, ter. para vocês conseguirem manter os projetos funcionando, né? E aí eu tenho buscado sempre isso, né? Na empresa mesmo é um desafio, às vezes. Para mim, eu tenho que me colocar em um lugar e falar, não, calma aí, não é assim, não posso querer cobrar que as pessoas sejam igual a mim o tempo inteiro. E tem pessoas até muito melhores do que nós em algum lugar, só que às vezes nós queremos acelerar as coisas. Por exemplo, Steve Jobs teve muito isso, fugiu o nome agora de um cientista muito famoso também, ele já morreu até, ele tinha muita dificuldade de lidar socialmente com as pessoas, porque ele era totalmente... As pessoas não entendiam, louco mesmo. Falta um pouquinho assim para ser louco, né? E aí tem tudo isso. Quando eu paro para pensar assim, eu falo, não, então faz parte da minha vida, eu só tenho que buscar controlar, cuidar para não magoar as pessoas, para não ferir as pessoas. Né? E de vez em quando eu dou umas porradas e aí eu tenho que ficar... Voltar e pedir perdão. Eita, acabei falhando aqui. Mas, voltando à história lá... Aí tu foi para Medicilândia. Fui para Medicilândia, conversei com a minha mãe, nessa época eu já estava morando sozinho com a minha mãe e os meus irmãos já tinham saído de casa, né? Assim, saído de casa porque eles quase não ficavam em casa, então eles não cuidavam muito da minha mãe. E aí minha mãe falou assim, mas eu vou ficar sozinha e tal, e aí eu falei, caramba, não vou deixar minha mãe sozinha, não podia deixar minha mãe sozinha. E aí, pouco tempo depois, a minha mãe casou de novo, aí eu falei, agora vai dar para me sair. E aí o meu padrasto cuidava muito bem da minha mãe, e eu falei, eu acho que agora minha mãe tá bem cuidada. E aí ela falou, se tu quiser ir embora, tu pode ir embora. E aí eu fui embora para Medicilândia com uma mochilinha, uma bermuda e a sandália que eu tava calçando. Até essa época eu nunca tinha usado calça na minha vida, então era sandalinha, bermudinha e fui embora para Medicilândia. Falei com a minha tia, ela falou, fica aqui uns dias até tu se estabilizar. Comecei a trabalhar em uma loja de confecções. Qual a idade? 12 anos. 12 anos. Muito cedo, né? Foi. Até você estabilizar com 12 anos. Com 12 anos. E aí, nessa época, tem horas que eu fico pensando, caraca, eu acho que eu tenho uns 60 anos, porque quando eu vou passar por tudo isso, quando eu saí com 12 anos, parece que eu já tinha 30, né? Porque é tanta coisa que aconteceram. E aí teve um amigo meu que falou assim, tua vida é precoce pra caramba, porque tudo que tu faz dá uma virada rápida, só que tu é muito novo ainda, né? E aí fui para Medicilândia e comecei a trabalhar em uma loja de confecções. Agora, olha só, do 0 aos 12 anos, eu morei na roça, mexendo com gado, cacau, contato com poucas pessoas, daí eu saio de uma realidade e vou para virar um vendedor. Imagina a qualidade desse vendedor chegando na cidade para vender confecções. Lidar com pessoas. Para lidar com pessoas. E comecei a trabalhar nessa loja de confecções, eu tirava pedido porque eu não sabia vender, né? Então quem chegava eu mostrava as roupas ali, vendia. Só que eu ganhava uns R$5 por dia, R$6 por dia de comissão, porque era só comissão, eles não pagavam salário, pagavam só comissão. Eu era menor, então não tinha, e voltei a estudar. Então trabalhava o dia inteiro na loja de confecções e voltei a estudar. E a minha mãe mandava as coisas da roça, então ela mandava arroz, banana, essas coisas, às vezes pelos aqueles carros de linha que ia para lá, para me ajudar na casa da minha tia. E aí fiquei alguns dias lá, comecei a fazer um cursinho de informática que a minha mãe pagou, era R$50 na época. Então eu fui fazer um cursinho de informática para aprender o básico de computadores, porque eu era doido para entender como que funcionava um computador. Eu falava, cara, isso aqui deve ser muito bacana, porque eu via na loja, né? Então quando eu comecei a trabalhar na loja, eles tinham um computador, eu falava, cara, isso aqui é muito top. O pessoal começa a mexer um monte de coisa e mexe naquele trequinho ali, que é o mouse, né? Então eu quero entender isso, só que eu não sabia nem ligar, não sabia nem onde era o botão de ligar um computador. Não sabia nem onde era o power. Não sabia onde era nada. Então, aí eu comecei a fazer um cursinho de informática numa escolinha chamada Val.com. Ah, sim, entendi. Val.com, o nome da escolinha de informática que eu comecei a estudar. Eu estudava nos sábados. Ele não entendeu o código ainda aí do Pablo Marçal, mas eu já entendi. Depois eu vou falar da Val.com ali. Então, aí comecei a estudar nessa escolinha, era R$50 por mês, a minha mãe falou, eu vou te pagar, por quê? Porque quando eu saí da roça, eu tinha um pouquinho de cacau lá plantado. E a minha mãe falou, teus irmãos cuidam desse cacau, e quando eles tirarem, eles pegam os R$50 e mandam para te pagar o cursinho de informática. Fiquei trabalhando na loja de confecções, estudava à noite e fazia o curso de informática. Fazia o cursinho de informática no sábado.
E aí foi alguns meses assim, não aguentei na lojinha, porque eu não vendia quase nada, e um colega que trabalhava que era meu professor na escolinha, falou, olha, eu estou saindo da escolinha. Eu nunca fui muito, assim, de fazer muitas amizades, mas eu sempre tive facilidade para fazer amizades. Eu nunca fui de fazer, mas assim, as pessoas sempre falavam comigo, acabava, né? Eu sempre meio bobão assim, da roça e tal. E aí ele falou, por que tu não fica no meu lugar e tal? Tu trabalha lá, ganha tão pouco, fica no meu lugar. E eu falei, mas eu não sei fazer nada. Ele falou, eu vou te ensinar, porque eu preciso sair daqui, dessa escola, mas eu tenho que deixar alguém. Eu conversei com a Gil, que é a dona da loja, e da escola, e eu posso sair daqui quando eu colocar alguém no meu lugar. Aí eu falei, então beleza, como que a gente faz? Aí ele falou, vou te ensinar nas horas que tu não tiver ocupado, então tu vem para cá. Aí o que eu fazia? Eu ia, nos dias que eu não tinha aula, eu ia para lá à noite e ele me ensinava algumas coisas com relação ao cursinho. Como que eu ajudava os alunos, como eu já estava há alguns meses no cursinho, eu já sabia algumas coisas. É tipo um monitor da turma, assim. Tipo um monitor, porque os cursos, eles eram cursos que você não tinha muito o que ensinar. O curso, por si só, já ensinava o aluno. Só a dificuldade era quando o aluno não conseguia resolver uma questão, por exemplo, aí o que é que a gente fazia? Não sabia resolver também, tinha como você pular aquela aula. Então, ele me ensinava essas coisinhas. Pular a aula. E depois a gente faz, não tem como, se tu não sabe resolver também. E a gente pulava a aula e continuava ali. E aí ele me ensinou durante alguns 2, eu acho que 3 meses, eu estudava, continuava trabalhando nessa loja, e aí eu fui convidado por ele para ser apresentado para a Gil, para ser contratado e trabalhar lá no lugar dele. E aí fechamos o primeiro salário em julho de 2010, por R$100 por mês, para trabalhar na escolinha de informática. Eu ia sair da loja de confecções e trabalhar na escolinha de informática. R$100 por mês. R$100 por 2010. mês. Em 2010. Era pouco, né? O salário mínimo era uns 500 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, bem pouco. dava um quinto de um salário. Seria uns R$300 hoje, mais ou menos. Né? Mais ou menos isso. E aí comecei a trabalhar na escolinha e aí abriu uma oportunidade muito grande para mim nesse momento. Eu não entendia que era uma oportunidade, mas foi, né, que tempos depois isso foi se encaixando. Comecei a trabalhar na escolinha e o Val.com fazia manutenção de computadores na parte de baixo, era uma casinha de altos e baixos, em cima era a escolinha, e embaixo eles faziam manutenção. Eu estava na escolinha dando aula, às vezes não tinha aluno, eu corria lá para baixo e ficava vendo eles mexendo nos computadores. E aí eu falava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eles falavam, tu quiser ficar aqui, fica, mas não faz esse monte de pergunta. Eu tinha 1 milhão de perguntas porque eu não sabia o que era nada, né? Perturba, né? Aí eu ficava enchendo o saco. Tinha aqueles CDs para formatar computadores, e eles ainda formatavam muito para o Windows XP. E tinha aquele código de ativação, e eu ficava perguntando, mas como que vocês conseguem saber esse código de ativação? Eles, não, a gente vai fazendo com o tempo, mas não pergunta isso não. Isso, para poder instalar o Windows XP, né? E aí começou por ali, eu começava a ver eles desmontando computadores, e aí fui aprendendo durante alguns meses. No segundo mês, a gente já me pagou R$150, porque eu ajudava nas cobranças de alguns alunos. Então, o aluno ia, ela falava, fulano está com a mensalidade atrasada, quando ele chegar, tu fala com ele, que ele precisa pagar a mensalidade. E aí, eu sempre fui muito prestativo com relação a isso, né? E depois, algum tempo depois, começou a surgir a ideia de montar um provedor. Eles já tinham montado algumas coisas, né, de negócio, não tinha dado certo, o Val e a Gil, e depois eles montaram a escolinha, manutenção, e surgiu a ideia de abrir o provedor. Foi quando começou o provedor, mais ou menos nessa época que eu entrei, e eu comecei a ajudar também na parte externa. Então, eu saí da escolinha depois e fui ajudar como auxiliar técnico de campo, que é o cara que ajuda o técnico a fazer instalações de rádio. Isso lá, 2010 para 2011, já comecei a ajudar na rua, comecei a aprender algumas coisas de informática. E aí o tempo foi passando, terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio, e continuei sendo auxiliar. Em 2014... na época da barragem ali, quando a barragem estava num boom, eles abriram a unidade de Altamira. Val.com é o início da empresa que é a Move hoje. Então, o Lucivaldo, que é o Val, e a Gil eram dono da escolinha Val.com lá em 2010. A gente... Foi antes do Adilson vir ser o co-host aqui, aí a gente chegou a gravar um programa com eles dois. Ah, bacana. A gente gravou lá dentro da Move. Lá na sala deles lá. Ah, eu lembro. Lembrei agora que tem. Val.com. A gente tem que ter, quando eles voltarem, fazer uma outra gravação, aquela, a gente acabou tendo alguns
prejuízo técnico, assim, de áudio. Não ficou muito bom aquele programa, porque faltou equipamento para a gente melhorar a luz e captação de áudio também não foi muito boa. E como já passaram alguns anos e vocês estão expandindo, estão crescendo, né? Estão crescendo. Vai ser bom a gente chamá-los. Eles devem vir agora, até o meio do ano eles vão estar tirando tempo para vir passar uns dias aqui. E aí nós fomos... Deixa eu só interromper um pouquinho. Pode sim. A gente vai tocar direto, porque eu não quero interromper o raciocínio dele, tá? Porque a gente como é TV, diferente de um podcast só de internet que os caras ficam 3-4 horas, né? Na TV a gente tem um limite de tempo, a gente faria um bloco agora para ter um break, né? Até pra gente falar dos patrocinadores, mas depois a gente grava, né? E o Felipe edita lá e encaixa. Encaixa no encaixa, mas eu não quero cortar teu raciocínio. Vamos seguir. Vamos seguir. A história Só faz melhorar, como diz o pastor aí. Eu tô dando umas resumidas porque, assim, se for contar em detalhes, são 14, 15 anos aí de história, né? Mas eles decidiram ir embora para Altamira. Eles começaram a operação em Altamira, na época da barragem, e aí o movimento aumentou muito. Não dava para sustentar o negócio lá com colaboradores apenas. E entendendo que Medicilândia tinha uma proporção menor de demanda e Altamira era maior, tinha possibilidade de crescer muito por causa da barragem, eles resolveram ir embora para Altamira. E aí eles foram embora para Altamira e falaram, fica aí, vai se virando aí. Aí eu falei, beleza, não tomei conta nem nada assim com relação a assim, você é o gerente da loja, mas fica por aí. E aí eu comecei a assumir essa postura. Eu falei, cara, só tem eu aqui. As outras equipes são auxiliares e a menina que trabalha na loja. Então, deixa eu me comportar como dono. E eles falavam isso desde o início. Olha, para vocês crescerem, para vocês terem alguma coisa um dia na vida, vocês precisam começar a se comportar como dono, mesmo sem ser dono. É o comportamento de dono que vai fazer vocês crescerem. E eu comecei a pegar um pouco disso. Falar, eu acho que realmente faz sentido. Vocês vão crescer. E durante um bom tempo, quando eles falavam isso, eu falava, isso é papo de cara que quer fazer eu trabalhar de graça por um bom tempo. Porque é muito, muito comum isso nas cidades pequenas, ou até nas cidades grandes, as pessoas falarem para ti, cuidado, teu patrão fica só te explorando, eles só querem explorar, só querem usar as pessoas. E aí você entra nessa onda, né? Você entra nisso, de que achar que todas as empresas só querem explorar os funcionários, de que eles falam que você vai crescer só para te enganar. Só que quando alguém fala assim, olha, trabalha comigo, se esforça, você vai crescer, ele está dizendo o seguinte, você precisa também arregaçar as mangas e fazer por onde crescer. Não é você tá aqui comigo, eu vou trabalhar e vou te ajudar a crescer. Eu te dou oportunidade, eu entendi isso e comecei a trabalhar pra caramba, comecei a assumir mais responsabilidade, comecei a cobrar bastante coisas que a cidade precisava. E aí um dia eles vieram em Medicilândia e falaram, agora tu é o gerente da loja. Era uma lojinha bem pequena, acho que a nossa lojinha lá dava uns 30 metros quadrados, 30, 40 metros quadrados. E eu falei, então tá bom. Só que eu era muito curioso e eu comecei a estudar sistema, eu gostava muito de sistemas, e eu comecei a estudar o sistema que a gente utilizava e comecei a estudar finanças, que eu falava, cara, um gerente de loja precisa entender um pouco de finanças, um gerente de loja precisa entender sobre o sistema. E aí aprendi muito sobre sistema e aprendi muito sobre finanças. Finanças eu usei muito na minha vida pessoal, desde essa época, né? Então todo o dinheiro que eu ganhava eu comecei a guardar numa poupançazinha, abri uma continha na caixa, naquelas poupanças, e começava a guardar todo o dinheirinho que eu ganhava lá. E dominei muito o sistema que a gente utilizava. Então, as pessoas me procuravam muito para ajudar em dúvidas que eles tinham no sistema. E eu fui crescendo bastante nisso. E na cidade não tinha ninguém que fazia manutenção de computadores, quase. Era bem poucas pessoas que tinham. E nem serviços de rede, esses serviços de cabeamento interno. E aí eu comecei a fazer, porque a empresa não fazia esses serviços. E aí eles me deram liberdade de fazer. E eu comecei a fazer esses serviços, só que aí eu tinha que trabalhar os finais de semana e à noite, porque durante o dia, né, e até às 10 da noite eu estava na escola. Então eu trabalhava o dia na empresa, à noite eu ia para a escola. Quando eu chegava, eu ia fazer manutenção de computadores, ia fazer essas coisas e ficava até de madrugada trabalhando. E aí eu falei, cara, eu vou começar a ganhar dinheiro para me montar alguma coisa para mim. Então eu queria montar um negócio. Eu falei, não vou ficar a vida inteira como empregado, vou montar um negócio. E aí eu comecei a juntar dinheiro. O mesmo pensamento que você tinha lá na roça. Mesmo que eu tinha. Agora você já tinha escalado um pouco, mas era a mesma mentalidade de não ficar preso numa situação limitante, né? Quando eu comecei, a minha ideia era sobreviver, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu tenho que sobreviver e aí depois eu vou pensar em fazer alguma coisa. Mas eu já tinha isso. Quando eu tiver dinheiro para não passar fome, porque eu passei fome no início, né? Quando eu fui embora para Medicilândia, eu passei fome durante alguns meses. Não tinha condição de pagar as minhas despesas e comer
Porque eu não contei essa parte. Quando deu uns meses que eu estava na casa da minha tia, ela pediu para me sair da casa dela, que não dava para me ficar mais lá. A minha prima engravidou, teve filho e não cabia mais na casa. E aí eu fui morar no depósito da casa de um amigo. Então, meu amigo tinha a família dele e me emprestou o depósito. Eu morava no depósito da casa dele. Dormia num colchãozinho de solteiro no chão. Quando eu levantava, eu tinha que tirar o colchão, porque senão a porta não abria. Então, o depósito estava tão cheio que era colchão no chão ou a porta aberta. Então, eu levantava o colchão, fechava a porta, deitava o colchão para dormir ali. E aí fiquei alguns meses. Teve uma vez que eu me lembro até hoje como se fosse ontem. Eles viajaram, então eles me ajudavam às vezes com comida, né? Eu tava lá, eles iam jantar. Denilson, você jantou? Eu, não, jantei não. Não, come aqui alguma coisa. E eu ia lá e comia com eles. Eles viajaram e não ficou nada na geladeira. E eles não tinham obrigação de deixar nada na geladeira. E aí eu fui na cozinha deles e tinha um pacote de farinha, daquelas farinhas temperadas. É muito comum no supermercado. E eu fiquei uns 3 dias comendo essa farinha temperada. Assim, na maior parte dos dias eu almoçava na casa do Val e com a Gil. Eu ajudava eles. Quando começou o provedor, eu ajudava eles fazendo cobrança de clientes. Então, cliente, naquela época, a gente ia na casa do cliente receber mensalidade. Não tinha Pix, não tinha transferência. Tinha transferência, mas quase ninguém usava. Sim. E nem fazia, né? Assim, com tanta facilidade. Nem pagava boleto, não tinha boleto. A gente não gerava boleto na época. O cliente ia pagar lá no escritório ou a gente ia na casa buscar. Era tudo muito manual, né? Era tudo muito manual. Inicial. Aí o que a Gil fazia? Pegava, por exemplo, 4, 5 clientes. Denilson, tem 4 clientes pra gente ir na casa deles receber a mensalidade. Então, tu vai lá receber, agora meio-dia, quando tu chegar, tu almoça. Aí eu, opa, beleza, que aí eu ganhava meu almoço. Então, eu fazia isso e almoçava. Só que a janta, eu não tinha grana para comprar janta. Não tinha nada para fazer em casa. Eu não tinha utensílios, eu morava de favor, né? Então, acabei ficando uns dias comendo isso. E depois eu parti pro churrasquinho, sardinha e miojo. Então, por um bom tempo eu comi sardinha, churrasquinho, aquele espetinho de rua e miojo, por um bom tempo. Mas aí, no início, era realmente sobreviver. Quando eu fiz 18 anos, já com uma mentalidade um pouco diferente, né, ouvindo os meninos falar o tempo inteiro, já tinha acesso à internet, na escola também pegava muito livro, tinha bastante conteúdo sobre negócios, e eu gostava de negócios, então todos os livros que eu buscava eram sobre empreender, sobre finanças, sobre esse tipo de conteúdo. A ideia de escrever o livro, quando eu comecei a estudar um pouco sobre propósito de vida, eu comecei a perceber que não faz sentido você crescer na vida, e eu falo não só na área financeira, mas você se desenvolver em alguma área e não contribuir com outras pessoas. E aí eu pensei, cara, o nosso país é um país de endividados, né? 70% da população, 70 milhões de brasileiros estão endividados, estão com o nome no Serasa. Provavelmente, uns 100 milhões, que é 50% quase, tem dívida, né? Uns 70 milhões estão no Serasa. Então, eu percebo que a maioria das pessoas que estão no Serasa são pessoas que ganham pouco. A média da dívida que está no Serasa é de R$ 3.500. Então, não tem como você ir para o Serasa se você deve só R$ 3.500 e não paga se você não quer pagar. Você não paga porque você não pode pagar, porque você fez alguma... Então, eu falei, eu preciso comunicar justamente para as pessoas que mais precisam, que são as pessoas que menos ganham dinheiro. Então, a ideia era falar sobre como você ficar rico ganhando pouco. Só que é justamente esse ponto, você precisa construir isso. E aí eu falo de 10 pontos em como a pessoa pode construir essa riqueza ao longo do tempo. O título do livro, de Improvável e Imparável, é justamente que qualquer pessoa, por mais que ela ganhe R$100 por mês, ela pode mudar de vida. Ela não vai mudar de vida em 30 dias, como as pessoas ficam buscando, né, segredos para ficar rico rápido. E eu escrevi o livro sobre gestão financeira para quem ganha pouco e quer ficar rico. E assim, foi um aprendizado muito grande para mim. E muitas pessoas que já tiveram acesso ao livro me dão feedback no Instagram, às vezes mandam mensagem no WhatsApp, falando sobre pontos que eles já começaram a mudar na vida deles. Tem um caso, que eu vou até contar, de uma moça que pegou o livro e tem um e-book também. Eu escrevi um e-book de 20 maneiras de fazer R$1.000 em 10 dias. E ela saiu do emprego, começou a fazer bolos de pote e hoje ela vende R$10.000 de bolo por mês. Uau! Cara, que legal. Muito massa. Mudou a vida dela. Mudou a vida dela. E assim, a minha ideia era justamente fazer isso. Fazer com que outras pessoas que se sentem improváveis, como eu me sentia, eles possam mudar de vida. Não é com base no que ela ganha agora, mas ela entender que ela pode mudar de vida no futuro se ela começar a fazer isso agora. Então não é o que ela tem agora, mas o que ela está disposta a fazer para conquistar no futuro. Legal. Mostra a capa aqui. Vou mostrar a capa aqui. Aí, ó, Denilson Ferreira, de Improvável a Imparável, gestão financeira para quem ganha pouco e quer ficar rico. Então, a gente vai colocar o link, né, disponível
no comentário fixado aí do YouTube. E, enfim, poxa, aqui, cara, demais, mano, demais. Denilson, quero, cara, te parabenizar mesmo. Tava muito, assim, desde que a Sara me contou um pouquinho, bem superficialmente, a gente vindo até de Alta Listão daquele dia que a gente foi ver. Sim. Vamos falar também rapidinho, vamos falar sobre isso bem rapidinho. Dá um spoiler que você tá, além de outros, né, mas vamos falar desse especificamente, você tá abrindo um empreendimento agora na área de turismo, hotelaria, né? Hotelaria, fala um pouquinho, pode dar um spoiler aí que já tá para inaugurar, né? Já tá para inaugurar. Agora, dia 10, já tem reserva disponível. O que é? Fala aí o que é. Nós construímos uma casa de praia, um chalé em Alter do Chão, chamado My Home Alter, que é uma casa feita de container. A ideia da My Home era justamente levar a algo moderno para o meio da natureza, né? E nós temos uma região muito bonita. Alter do Chão é a segunda maior praia de água doce da América Latina, né? Então não faz sentido nós termos tanta beleza aqui e não trazer algo moderno para atender as pessoas que querem estar no meio da natureza também, com algo bem moderno. Então nós construímos um chalé lá em Alter do Chão, próximo da praia, para que as pessoas possam ter acesso a uma casa de praia no final de semana. Quem que não tem vontade de ter uma casa de praia, né? Verdade. Eu já tinha vontade de ter uma casa de praia, só que eu sou investidor. E aí, o que eu pensava? Eu não vou fazer uma casa na praia para que eu fique lá uma vez a cada 6 meses. Mas eu quero também fazer com que pessoas tenham acesso à sua casa de praia, pagando, né? E é a mentalidade do empreendedor mesmo. É a mentalidade do vou ter uma casa de praia para ter, vai ser Não faz sentido. Vai ter uma despesa. Você pode usar quando você vier aqui, só bloquear, né? A tua própria reserva, né? Então, eu falei assim, cara, quantas pessoas têm vontade de ter uma casa de praia? Quase todo mundo tem vontade de ter uma casa de praia. E aí eu falei, vou fazer a minha casa de praia, então por isso que é My Home, e aí é minha, é sua, é de qualquer pessoa que quiser, poder ter acesso a uma casa de praia moderna, toda automatizada, bem bonita. Depois o pessoal pode deixar o arroba aí, nós vamos inaugurar agora dia 10. E tem uma perspectiva muito grande de crescimento, porque eu não tenho dúvida que vai chamar muita atenção. Hoje, a nossa entrevistada é Amanda Fidelis. Ela é mãe, esposa, cristã, influenciadora digital e assistente social. Então é isso, Amanda, seja muito bem-vinda a esse programa. Amanda, olha, a gente estava quase conseguindo a entrevista com o governador do estado, mas não conseguindo a Amanda por causa da agenda dela. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma agenda bem complicada porque eu sou mãe de 3. Olha aí, ó, já pegou. Sou líder, sou esposa e ainda estou agora nessa carreira de influenciadora digital, criadora de conteúdo, e tem sido um grande desafio. E o que é muito legal é que ela já começou falando que é mãe de 3. Esse programa é um programa também especial para o Dia das Mães. Então a gente não poderia perder a oportunidade de trazer uma mãe que vive a maternidade intensamente e tem até descoberto a forma de ajudar outras mães, né? Mostrando os bastidores reais da vida, né? De mamãe de 3 crianças, para ajudar outras mulheres também que passam por esse desafio. Mas Amanda, conta um pouquinho, antes de chegar a ser mãe, a tua história. Você é de Santarém, você é de outra cidade, como é que você chegou até aqui? Bom, eu sou mãe de 3 crianças, o Azael de 7, que é meu filho mais velho, a Aline de 4 anos e a minha bebê de só 1 ano e 5 meses, que é a Aime. Né? Sou esposa, como eu falei, já somos casados há 13 anos, vai fazer esse final do ano, eu já conto logo como 13. Mas é porque nós estamos, assim, nessa descoberta da nossa família, nós estamos vivendo um momento muito gostoso com nossos filhos. Já encerramos a fábrica, né? Pelo meu esposo, a gente ia ter bem uns 5, 6. Quem que encerrou, você ou ele? Eu. Você? Pela fé, a vasectomia já está no reino espiritual, mas vai sair esse ano, em nome de Jesus. Vai ser, então, como é que é? Os 2? Você... Não, eu tive os 3 partos normais, não passei por cirurgia, e o combinado foi que ele iria fazer a cirurgia, já que é mais simples. Eu passei por isso, Vai, Thiago. Eu passei por isso, aí eu falei pra Rejane assim, a Rejane foi 2 cesáreas. Já sabia que seria, a Giovana já sabia que seria cesárea. Aí já estava pronta para fazer a laqueadura, que chama, né? Isso. A laqueadura e tal, o médico já tinha concordado e tal, até porque os partos dela não foram tão... As gravidez não foram tão simples, né?
Aí, na véspera, eu li alguma coisa sobre a questão hormonal da mulher e tal. Aí eu falei, não, Rejane, não faz a lacadura não, que eu vou fazer a vasectomia. Olha aí. Aí eu era bem jovem, cara. Eu tinha 24 anos. 25. 25 anos. Cara, mas eu demorei muito. Aí, Rejane, vai lá fazer e tal. Não, eu vou fazer. E o medo de... Assim, porque a gente não queria mais na época. A gente tinha decidido ter só 2. Mas o Thiago vai... Não vai demorar tanto, não. Pega a visão, Thiago. Pega a visão, Thiago. É porque muitas pessoas incentivam, diz que é normal e tal, mas aí tem sempre aquela pessoa que não sei o que, não sei o que. No meu caso, eu fui muito desincentivado pelos médicos, principalmente. Eu estava no exército, achei interessante. Eu estava no exército, aí para eles autorizarem esse tipo de cirurgia pelo exército, pelo plano lá que a gente tinha que passar por uma junta médica. Sim. Então, psicólogo, psiquiatra, clínico geral, todo mundo, urologista, cirurgião. Aí todos eles falam assim, cara, tem certeza, é melhor não, você é muito novo ainda. E se você separar? Eu falei, não vou separar, amigo. Sou crente. Eu sabia que um dos argumentos que usar mas corre o risco de ficar viúvo, né? Realmente porque para o homem é muito difícil reverter, para a mulher não sei se tem como reverter. Para o homem é muito difícil. A reversão tem como, mas é muito improvável. Não sei agora, né, que a medicina avança cada vez mais. Mas como vocês estão super satisfeitos com o 3, né? E você foi decidido entre vocês dois com unanimidade? Eu vim de uma família de 2 filhos, são um casal, né? Então, quando eu tive um casal, aí a família já pode encerrar a fábrica, já foi um casal. Mas eu sempre sonhei com uma família grande, sempre pensava, o meu pensamento não era os perrengues, era no futuro. Uma família, uma mesa cheia de filhos, já lá na minha velhice com meus netos, uma família grande, barulho. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de família. Então, a minha motivação sempre foi essa, de ter muita gente, ter muito afeto, ter mesa cheia, que é o que enche o meu coração de quando eu pensei em casar. Uma das primeiras coisas foi quantos filhos nós vamos ter. Então, nós de imediato... Tanto ele como eu concordamos com 5 filhos. Aí nasceu o primeiro, aí a gente já viu que o negócio é uma coisa diferente. E aí o segundo filho, aí a do meio, já aquela do meio dizem que geralmente dá um trabalho, né? Mas na verdade era o segundo lá. E a gente falou assim, não, vamos ter só mais uma. Né? Aí a gente teve mais uma, agora são 3, e a gente já sabe que o perrengue é grande, né? Não é nem a questão... não é nem só a questão financeira, mas, enfim, hoje, no mundo que nós... No mundo que nós vivemos, é muito mais difícil, porque a mãe já está fora de casa, está trabalhando, o pai também tem um trabalho, e às vezes a gente deixa os nossos filhos ao cuidado, à responsabilidade de outras pessoas... E tudo isso fez com que a gente pensasse agora, vamos ter só 3. E o mínimo que a gente espera dar para o filho hoje é caro. O mínimo é caro. Uma escola boa é caro, um plano de saúde é caro. Então, tem que ter... Eu acho muito lindo essa... Eu me arrependo um pouco também de não ter despertado para essa questão de mais filhos, porque é muito parecido também. Venho de famílias pequenas. Minha mãe, só eu e minha irmã... Os meus tios também têm 2 ou 1 filho só. Acho que é uma cultura muito do Sudeste, não sei, cara. Então eu fui muito criado que o ideal era 2. Ainda mais que também a gente teve casal logo de cara, Luca, depois Giovana. No quartel falou assim, cara, chegou no 10, dá pra parar. E a Rejane também. A Rejane, ela queria ter 3 quando solteira, mas quando chegou no segundo, não, parou, tá bom. No primeiro ela já queria desistir. É o sonho, a expectativa versus a realidade, né? A gente vai até onde a gente aguenta. Contextualizando, tu sabe o Lucas, né? O Lucas Coimbra, né? Sim. Aí uma senhora domingo tava com ele, o Lucas tem 3 filhos, né? Aí eu brinco que o Lucas, cada filho foi ficando... A barba dele foi ficando mais branca. Aí domingo a senhora, você é filho do Dorica, você é filho da Edilene. As crianças estão crescendo. Poxa, agora são 3, né? E essa barba branca desse jeito virou pra ele. Do nada. Ele disse assim, mano, aqui ó. Não creio, né? Mas faz parte, né? Como ele disse. Mas é a mesma pegada, né? Eles queriam 3, eu acho que agora eles vão... Não sei, né, Lucas? Desculpa aí. Mas eu acho também, assim, que essa questão de ter mais filhos, esse teu pensamento pro futuro... é fundamental. Por exemplo, tive uma experiência ruim agora, que foi a perda do meu pai.
E eu moro longe da minha família já há mais de 20 anos. Então só tenho uma irmã lá perto, estava perto deles, agora perto da minha mãe. E eu vi como faz falta ter mais gente na família. Para esse momento futuro que você já tinha. E isso eu me arrependo, sabe? De não ter pensado nisso antes. A gente era programado pelo meio, né? Essa influência. É família pequena, 2 filhos tá bom. Mas eu acho muito lindo também a família grande, uma mesa cheia. Tomara que meus filhos se despertem para famílias maiores, que eu vou querer ser avô de mais netos, né? É interessante pegar essa abordagem, porque, por exemplo, minha sogra, né, a dona Guilmar, ela teve 13 filhos. E aí faleceram 2, parece. Não, deixa eu pegar a conta. Faleceu, eu sei que não está mais os 13. 13? Foi 13 ou 12. Me perdoe, minha sogra. 12. Aí o que acontece? Isso tá demais. Vocês se rimaram com 13? Aí não, tu, irmão, para com isso, cara. Aí o que acontece? Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Efeito rebote. Delayzinho. Agora que eu entendi, tá? Aí o que acontece? Aí, só que aí hoje ela vai fazer domingo que vem, não, segunda-feira ela faz 84 anos. E aqui em Santarém, ela tem a mais velha, que está com ela lá, aí temos mais as gêmeas, tem a Marta, a Laura, aí tem a Marcela, que é de Juruti, né? Mas, tu não vai falar os 12 não, né? Não, vou falar os 12 não. E tá vindo da Venezuela. Aí o que acontece? Né? Mas é exatamente isso, a questão do suporte e também da casa cheia. Rapaz, quer ver a velhinha feliz? É quando tá a galera lá. Aí como tu falou, é barulho, é alegria, é conversa, é gaitada, pronto. Aí ela fica clean, feliz. É muito legal por causa disso, né? E Amanda, como é que você consegue, então, lidar com essas demandas todas? Porque é uma fase que as crianças precisam muito de você, diferente de quando tá adolescente, ou jovem que já tem uma vida mais independente, né? Consegue sair sozinho para a escola. Como é que você e o Thiago, né, vocês conseguem organizar a vida de vocês e dar conta disso tudo? No caso, você como mãe, já que o programa é muito focado na figura feminina, como você lida com essa rotina? Assim, quando eu tive a minha segunda filha, eu estava trabalhando, né, CLT, e aí foi bem no início do Covid. Tudo em Santarém fechou no dia 18 de março. De 2020. E eu tive ela no dia 27 de março. Jesus. Então, quando eu terminei a minha licença maternidade, que é 4 meses, eu peguei minhas contas. Porque era o tempo do Covid e tal, a minha chefe pagou todos os meus direitos, não era para mim trabalhar um mês, aquele mês de segurança, né, e tudo tal. Mas ela pagou tudo para mim, como se eu tivesse trabalhado, porque ela queria me proteger e era para mim ficar em casa. Legal. Entendeu? Sim. Foi triste, eu chorei horrores porque eu estava desamparada no tempo do Covid. E nessa época o meu marido não era formado, ainda não era dentista, ele estava no último ano de faculdade. E eu fui demitida, mas tipo assim, pega aqui 5 mil para te ficar de boa. Aí como que a gente vai ficar de boa? Né? Então, eu fiquei em casa. Aí foi um tempo do luto, porque eu estava com a minha filha, minha segunda filha e tal, e a gente ficou em casa. Então, foi um ano difícil, desafiador. Né? O meu esposo, ele trabalhava num ano de carteira assinada, e ele sempre trabalhou como auxiliar de dentista, e quando fechou tudo, por mais que eu tivesse um dinheiro, aquele dinheiro a gente não podia mexer nele, porque ele ia acabar e a gente ia ficar como? Ele foi trabalhar de ajudante pedreiro uma vez, ele foi trabalhar construindo cerca lá no Shalom, né, no acampamento da igreja. Ele foi para lá e passou acho que 1 mês trabalhando de ajudante pedreiro lá. E era um desafio até para ele chegar lá. Enfim, curtando. Nós sofremos bastante nesse mês, nesse ano, do primeiro ano do Covid. E aí a gente começou a viver logo depois que ele formou, já no ano de 2022. Que aí ele formou e ele começou a trabalhar como dentista. Então foram 4 anos ali sofridos, e aí ele começou a trabalhar e a gente começou a viver. Antes a gente só sobrevivia, comprava comida, a gente tinha lazer quando os nossos amigos levavam. Então nós passamos ali, estou contando essa história porque faz parte do processo até a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Então ele tem 2 anos de formado,
E nessa mesma época, em 2022, quando a gente ia ter uma mudança na nossa vida, que ele ia começar a trabalhar profissionalmente, em janeiro, a minha mãe faleceu. Né? Então, a minha mãe foi a pessoa que mais influenciou na minha vida e tudo que eu faço hoje é movido por toda a influência que ela teve na minha vida. A minha dicção, o meu comportamento, as habilidades, foi tudo moldada porque ela tinha tudo isso e foi ela que me moldou durante a minha vida. Então, em 2022, eu vivi o luto da minha mãe. E agora, em 2023, no início de 2023, eu tive a minha terceira filha, a Aimee. E aí eu comecei a postar, sempre gostei de estar nas redes sociais, postava coisas e postava versículos, trazia assuntos com os meus 20 seguidores, as pessoas que interagem, né, os stories, né, ali com a gente, sempre trazia, as pessoas sempre me incentivavam, eu gostei, obrigado por essa palavra e tal, eu sempre trazia alguma coisa, mesmo não sendo ainda uma criadora de conteúdo. E aí eu vi que as pessoas estavam gostando. E uma pessoa assim me procurou para fazer uma divulgação e tal. Eu falei, eu acho que tá na hora, né, de eu fazer alguma coisa. Eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Amanda, a internet hoje, ela não é brincadeira. A internet hoje é para ganhar dinheiro. E aí eu vinha de todo esse contexto de que eu estava em casa, era mãe, estava cuidando do meu lar, não tinha mais renda porque fui demitida. E eu estava só em casa cuidando de filhos. Quem é que vai contratar uma mulher com filhos pequenos? Que se adoece tem que faltar, né? Não é assim? A maioria que a gente encontra. Desafios né? do mercado Os desafios do mercado de trabalho para a mãe. É isso. Então, justamente, eu falei assim, então vou topar. Aí começou essa loucura. Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, tem esse período, 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei essa carreira. Finalizando esse primeiro bloco do terceiro programa da retrospectiva de 2024, com histórias inspiradoras de empreendedores, empresários, homens de negócio e também estilos de vida. Então não sai do seu lugar, quer dizer, sai bem rapidinho, vai lá tomar uma água, volta, porque o segundo bloco promete e você não pode perder por nada. É isso, pessoal. Estamos de volta. Continue acompanhando esse compilado dos melhores momentos de ministros de Evangelho aqui no NW 2024. Valeu. É isso, pessoal. Estamos de volta. Vamos agora para o segundo bloco das entrevistas, né, desse compilado de entrevistas de negócios e lifestyle, estilo de vida. E continue aproveitando, que eu sei que você ainda vai se surpreender com o que vai estar acontecendo aí nos próximos blocos. E a nossa convidada de hoje é a Cissa Loyola. Ela é jornalista, repórter, apresentadora e redatora. Vem assistir o ANW de hoje, que está incrível. Cissa, então, eu quero começar aqui pelo que me enviaram, o seu Instagram pessoal. Queria que você explicasse. Cissa Loyola, jornalista. Vou falar só a metade, que é a tua parte mais, acho que mais pessoal, depois a profissional. Mãe da Sofia, Thanos e Pantufa, rainha dos 7 reinos. Eu quero entender isso. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui. Eu tenho amigos queridos que trabalham aqui há muito tempo e todos eles são uma bênção em minha vida e me ajudaram a estar aqui hoje viva, né? Uhum. E eu sou a Cissa, mãe da jornalista. Eu digo que é o meu hiperfoco, a produção de texto verbal e oral, verbal e escrito. Gosto muito e, por isso, cheguei ao jornalismo. Tenho uma princesa de 14 anos, Ana Sofia, que significa rainha da sabedoria, porque o meu desejo sempre foi ser sábia. E eu digo que quando a gente tem filhos, a gente aprende a ser mais sábia. A Sofia é filha do meu primeiro casamento. No meu segundo casamento, eu não pude mais gerar filhos. E nós decidimos ter 2 pets, que é o Thanos. Agora entendi. Eu imaginei. E o Pantufa. O Thanos, quando ele chegou, eu era muito resistente a cachorro, eu gostava de gato. Mas quando eu olhei o Thanos,
eu lembrei da frase do Thanos do filme. Inevitável. Exatamente, eu sou inevitável. E assim, nós criamos uma relação tão íntima e tão profunda que todo mundo diz que os vizinhos quando passam dizem que parece que eu estou conversando com uma pessoa e é o Thanos. O Pantufa chegou depois porque o Thanos ficava muito sozinho e a gente achou que ele não merecia toda aquela solitude e aí a gente trouxe um irmão para ele. Rainha dos Eles Sete são da Reinos. mesma raça? Não, o Thanos é um pug e o Pantufinha é um shih tzu. Que legal. É porque eu fiquei pensando, será que ela colocou o nome da Não. filha de Pantufa? Não, não. E o Pantufa, todo mundo pergunta, por que é Pantufa? Quando eu escolhi Thanos, meu marido disse assim, meu Deus, mas todo mundo vai ficar com medo desse cachorro. Aí ficou Thanos é macho ou Pipoca. fêmea? Todos os dois são machos. E aí, quando o Pantufa chegou, aí a gente ficou, e o nome do Pantufa agora? E o Jarvis é a inteligência artificial que ajuda a combater o Thanos. E aí a gente trouxe o Jarvis Pantufa. Só quem chama de Jarvis sou gostando eu. dessa conversa aí. Conversa aqui tá desse mundo demais. aí. Geek, como é que chama? Isso. Não, mas faz parte. Quando eu ouvi falar E a Thanos... Rainha dos Sete Reinos? Então, eu sou super fã de uma série, Game of Thrones. Agora está passando, encerrou inclusive no último domingo, House of the Dragons. E as pessoas diziam assim que eu era muito parecida com a Rainha dos Sete Reinos, que é Daenerys. Daenerys Targaryen. Isso. E aí eu fui começando a ver. Normalmente eu assisto, as pessoas dizem assim, eu não sei por que tu assiste série, filme. Para mim é mais que diversão. Eu acostumei a ouvir as histórias bíblicas e a minha mãe ensinava a lição no final. E aí o meu cérebro acostumou com aquilo. Como eram histórias contadas, a minha mente formava as imagens. E o mesmo acontece nos filmes, por isso que eu não tenho problema com spoiler. Eu quero saber se o que a minha mente criou é igual ao que o cinema produziu. Mas eu tenho um sério problema com spoiler. Não gosta? Não, eu quase, eu acho que precisa ser Olha, eu gosto só tratado. de dar spoiler, mas eu Eu não gosto demais. E aí, assim, eu sempre tiro lições muito fortes. E a Daenerys, me ensinou lições muito fortes. De permanecer firme, de não negar as origens, de ser leal aos seus propósitos, de ser leal aos seus princípios. E aí ficou Rainha dos Sete Reinos. Então, o Adilson, quando leu a tua bio aqui, ele já sabia tudo. Já? Eu que sou leigo, pra mim foi um enigma. Porque eu sou muito leigo em diferente dele, né? Não. Sou leigo pra caramba em São filmes e diversos séries. diferentes. Eu, assim, mas é gosto, mas não é minha praia, assim, de... meus filhos já são diferentes, eles gostam, acompanham. Aí o Adilson conversa com eles, o Adilson conversa com todo mundo. Parece que eles estão falando de outro mundo. Outro mundo que eu não acompanho, assim, agora você falou assim, pra mim é tudo novidade. O Adilson já tava aí, ia ser o programa só sobre isso, vocês, se fosse o propósito, né? Ó, quando for lá no Cissa TV, a gente já faz, então. Pode convidar ele. Pode. Eu vou passar vergonha, mas ele você pode convidar. Você escolhe outro tema. É Aí o porque... senhor conta as histórias bíblicas. Pode ser. Ah, mas eu também conto. Ele também conta. Eu falo pra ele não dorme, ele não faz outro. Não sei, eu sei como ele tem, o dia dele tem 24 horas de tanto conteúdo que esse Ele cara consegue espicha, guardar. acho que ele faz um elástico. Mas é porque, na verdade, faz parte do contexto, né? É o contexto que nós, pelo menos que eu entendo assim, o senhor nunca teve tanto esse contato, né? Eu já tive desde muito cedo, por causa do trabalho que eu trabalhei na Fox, né? Eu podia ter tido, mas assim, é questão mas de escolha, foi... sei lá, de preferência. Não, pois é, mas o senhor joga mais futebol do que eu, certamente, quando jogava. De quando jogava. Exatamente, né? Porque assim... escolhas. Né? Mas o senhor não joga mais? Pois Ao vício da jornalista. Agora a Cissa vai nos No entrevistar. programa de hoje, Cissa pergunta. Já que perguntou, eu teria que responder. Não jogo mais, porque joguei até vir para Santarém, então 5 anos atrás. A minha despedida de Macapá foi o último futebol de verdade que eu joguei. Aí vim para cá, começaram a me convidar, os amigos da igreja, até pastores, mas era segunda-feira, 10 horas da noite, eu não tinha disposição. Claro que a galera joga. Porque terça-feira é um dia muito puxado para nós na igreja. Sim. E eu não tinha já essa fome de bola de segunda-feira, 10 horas. Eu fui morar no bairro lá do Ipanema. Então eu falei, não vou sair de casa 10 horas para chegar meia-noite, todo dolorido, né? Mais de 40. E no outro dia ter que trabalhar. Então
não aceitei os convites. Entrou a pandemia. Com a pandemia eu comecei a correr. Já corria antes, mas voltei a correr aqui em Santarém e tal. Enfim. E comecei a evitar o futebol, os convites. Então já perdi aquela vontade de jogar bola. Aí agora esse ano falei, vou voltar a jogar. Comprei uma chuteira, tinha convite. Aí fui 2 vezes. Da primeira tinha uma lesão na panturrilha. E 15 dias depois voltei a recuperar da panturrilha. Tive uma lesãozinha na virilha. Falei, eu acho que não é para eu jogar bola mais, porque tá me prejudicando. Mas eu acho que eu vou me preparar para de vez em quando jogar. Você que está precisando comprar uma chuteira, procure o pastor Luciano, ele tem uma chuteira de qualidade para vender. Chuteira adquirida na Salvador Esportes. Olha, de qualidade. Um de nossos patrocinadores aqui. Só 2 dias de uso, pouco uso, porque o atleta já não desempenha tanto assim. Cissa, como foi essa descoberta pelo jornalismo? Conta aí tuas origens. Na verdade, eu não sei se a gente já vai direto, mas eu acho que é importante, porque você falou que como você gosta da comunicação escrita, verbal, né? Então, e você é jornalista, como foi isso? Eu aprendi a ler muito cedo. E eu sou a primeira de 5 meninas. Logo depois de mim... Depois do milagre, tua mãe dizendo que é filho, né? Logo depois de mim tem a Isabel Cristina. E assim, é um espaço muito curto de 5 tempo meninas. São 5 minutos. A minha diferença da Cris é de menos de 1 ano e meio. Mas, rapaz... Então, assim, ficou muito pertinho. Legal, isso é bom, né? E aí a minha mãe, ela não podia ficar muito tempo comigo. E eu comecei a me apaixonar. Aprendi a ler cedo, comecei a me apaixonar pelos livros. E eu recontava as histórias. E uma coisa que eu gostava muito, como a minha mãe ficava mais com o bebê recém-nascido, o meu pai ele me acalmava contando histórias. Então, desde muito cedo, eu aprendi a ouvir e a reproduzir as histórias. E eu sempre tive muita habilidade para escrever textos, sempre foi muito fácil para mim. Quando chegou no ensino médio, eu tive uma professora de redação chamada Dira Cordeiro. Dira Cordeiro. Gente, a gente vai... talvez, assim, eu falei, o pastor vai viajar um pouquinho aqui, mas porque eu sou meio contemporâneo da Cissa. Pode se divertir, que eu vou me intrometendo. Porque aqui a gente tem que fazer menção. Eu não sei onde você está. No Amazonas. Está no Amazonas. Mas se chegar a você, nós somos muito gratos pela formação. Marca esse trecho aí, a gente corta esse trecho aí e marca ela no Instagram. Vamos procurar, marca ela. Verdade. Porque a professora Dira Cordeiro, ela, se você for perguntar de muitas pessoas em Santarém, ela foi a base da escrita. A Priscila, que a gente trouxe aqui, do Rafael, também citou ela? Citou, se eu não me engano, ela citou também. Citou ela e o poeta, né? Será que foi ela? Acho que foi. A Priscila também é de letras, né? Sim. Ela foi muito inspirada pela mãe dela. Mas e eu acho que não foi. Mas eu não acho que não foi a Dira. Mas a Dira, porque assim, a Dira ela ajudava as pessoas muito naquela época para passar no vestibular. E ela tinha um olhar que era impressionante. Ela é fantástica, assim. Se a Dira olhasse para você e dissesse assim, você é uma comunicadora. Pronto, acabou. Era profético. Ela foi comigo, ela foi uma das que falou, meu filho, você vai escrever muito, muito. E assim, eu tenho, recentemente, o Dr. Gleidson, e eu falo assim, ele pode confirmar depois, não é para mim, mas eu fiz algumas peças, né, e que eu tava compartilhando com ele. Peça jurídica, não é peça teatral, jurídica. não, embora seja performático, mas não é ainda não peça jurídica. E ele disse, Adilson, cara, tá muito bom, tá muito... E a gente fica feliz, mas aí eu sempre lembro dessa básica. A base que a Dira, sabe, ela fazia a gente escrever. E é isso que era legal, isso era legal. Continua. E aí, assim, quando eu comecei a escrever, quando a gente era criança, que juntava os primos, as primas, a gente tinha mania de fazer jornal para imitar os jornalistas, normalmente da Globo. Então, a gente já tinha esse negócio de treinar para fazer jornal. Fazia câmera de caixa de sapato. Que legal. Tinha toda essa criatividade. Hoje as crianças já seguram o celular e faz no celular, né? Edita, já tem o equipamento na mão. O meu era diferente. E aí, quando chegou no ensino médio, a Dira olhou para mim e disse, você é comunicadora. Aí eu disse, não, meu avô disse que eu tenho que ser... Como eu tenho uma personalidade muito forte, eu vou ser... Exatamente. Advogada. Eu vou ser procuradora da justiça. Aí ela... Vai dar para ser os dois, não tem problema. E ela começou a estimular tanto a escrita
que no ensino médio, inclusive quando eu recebi o prêmio, muitos colegas foram lá e lembraram que eu era repórter, eu era apresentadora, eu cheguei a fazer 30 redações com o mesmo tema, porque ninguém conseguia escrever o tema e para mim era fácil. Faz uma para mim, mas não pode ser igual à tua. Ótimo. Tá aqui. Faz uma para mim também. Tá aqui. E outra para mim. E eu ganhava dinheiro fazendo isso. Olha. Isso é E capitalista. aí, assim, exatamente. Aí, quando ele chegou para escolher um ensino superior, eu disse, rapaz, eu tenho que fazer jornalismo. E como eu era muito apaixonada por baleias, que é o outro hiperfoco, ou então oceanografia. Aí a minha mãe, de jeito nenhum, você não vai sair daqui para você ir para Belém, fazer nem jornalismo, nem Belém tem oceanografia. oceanografia? Tem. Era no Ceaba? Não. Isso, no Ceaba. Aí eu disse, e agora, o que, é que eu Ceaba é vou o quê? fazer? Da Marinha, cara. Da Marinha, se abre a Marinha. E é uma das poucas, são duas, né? São Isso. dois que tem no Brasil. Mas quem oferece o curso? O Ceaba é como se fosse uma graduação oferecida pela Marinha. Aí tem engenharias, tem várias coisas na área do mar. Até educação física agora tem. Que legal. É fantástico, cara. Era um dos mais concorridos também na época. Era. Assim. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer letras. Isso. Meu pai ficou com ódio. E assim, hoje ele já aceita mais. Mas antes eu falava assim, letras significa... Respirava fundo, porque ele não queria de jeito nenhum. Ele trabalha sempre com terras, então ele queria uma agrônoma. Ah, então você estava disputado pela família. O avô queria uma coisa, o pai queria, outra. Tem 5 pra... Exatamente. Uma... Vai ter que sair. E aí eu fiz letras e o meu objetivo, quando o pessoal diz assim, você vai ser professora de português. Não, eu vou ser redatora. E eu era muito firme, muito incisiva, com 16 anos na faculdade, dizendo que eu não ia ser professora. Acabei me apaixonando pelo magistério, tenho alunos que são juízes, professores, médicos, advogados, enfermeiros. Você atuou no magistério? Apaixonada? Atuei. E, assim, eu ainda sinto saudade, os meus alunos sentem muita saudade. Eu acho muito bonito, assim, quando eles escrevem, principalmente no meu Instagram. E, por exemplo, a Rafaeli, que trabalha na Princesa, ela foi minha aluna e ela diz assim, a primeira pessoa que me fez pensar em comunicação foi a Cissa. Legal. E aquilo para mim, isso para mim assim, é o que me estimula, é o que me alimenta. E teve um processo, antes não tinha esse negócio de currículo. E aí o Sistema Tapajós de Comunicação estava fazendo um caça-talentos. E aí tinha uma fila, a minha senha até pouco tempo eu tinha, 331. Sério? Uau. Legal. Eram mais de 500 pessoas. E aí eu fiquei naquela fila, tipo, vamos arriscar. Eu já era professora na época, no município. E aí fui. A primeira fase era uma redação, primeiro lugar. Depois de 30 o mesmo tema, treinar, né? Tá covardia. Depois de passar pelo curso de letras, não vai escrever. Ser aluna da Dira. Já era um monstro já, mano. Ela começou citando Machado de Assis, provavelmente. Gente, foi assim lindo. Foi lindo porque eles tinham a Suelen guardou a minha redação, acho que ela ainda deve ter. Era a Suelen, estava junto com a banca examinadora do Sistema Tapajós de Comunicação. E aí vamos para o teste de vídeo e dicção. O teste de dicção perfeito, porque eu sempre fui extremamente falante. Mas aí ela disse assim, mas ela tem muita cara de criança. Ela não vai convencer como repórter. Mas ela é muito boa, aí ficaram naquilo, vamos colocar ela na produção. Tá. Aí fui para a produção de jornalismo, lá eles têm a equipe de produção, são aqueles que pensam a matéria. E a Val Nascimento, que na época era minha amiga, tanto da faculdade como no trabalho, ficou doente. A gente precisa de alguém para substituir a Val assim. Aí... É o de repente. Mas oportunidade. Cissa, vamos lá, querida, sua vez, brilhe. E começou. Legal, né? E os nossos entrevistados de hoje é o Lucivaldo Maia e o Emerson Inel. Eles vão falar sobre visão, a importância do porquê, marca, marketing, competitividade, impacto positivo de marca, liderança encorajadora.
Vem assistir o ANW de hoje porque ele está incrível. Bom, na Move, cara, nós iniciamos aqui em Santarém em 2020. Tô lembrando aí, ali em 2019, eu vou pegar um pouco para trás aqui da história, nós pegamos uma fibra, né? A gente estava falando agora sobre isso. Pegamos uma fibra que liga de Altamira a Santarém, né? Teve uma empresa que lançou essa fibra na estrada e eu fui com ele na época como parceiro e aluguei um par de fibra para me equipar. A minha ideia era ir só até Uruará. Eu só queria abrir Uruará na época. Só que o que aconteceu? Ele disse, eu não consigo te alugar somente até Uruará. Eu só alugo se for todo o trecho, até Santarém. E, na época eu só queria entrar em Uruará, então eu fechei. Só que eu não sabia o que ia fazer depois. Depois eu fui pensando, não, vamos abrir e vamos vender para outros provedores que precisam de link, a gente atende os provedores. Eu não tenho intenção de abrir Santarém. Quando foi final de 2019, eu comecei a vir para cá, para a estrada, para equipar essa fibra. E quando comecei a rodar aqui em Santarém, eu comecei a me apaixonar pela cidade. Comecei a gostar e veio aquele sensação que acho que o empresário, quando ele está próximo de fazer uma disrupção ou de um crescimento, dá aquele frio no estômago. E, cara, teve um dia que eu estava no hotel e me veio um frio no estômago, sabe? Assim, com um receio realmente de abrir a cidade. Eu disse, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu vou realmente fazer isso? E eu lembro que eu falei depois isso para minha esposa também. Eu lembro que nesse dia eu estava sozinho no hotel e eu chorei mesmo, porque para passar aquela agonia, sabe? E aí foi muito interessante. E depois que eu comecei a compartilhar com ela, teve outra situação que foi, ela não queria. Ela não queria naquele momento porque a gente estava em vias de fazer outros objetivos. Mas eu expliquei para ela os motivos e ela acabou cedendo e concordando e participando, né? Porque todo negócio eu faço junto com ela, então ela é minha esposa, mas é minha sócia, ela trabalha dentro do negócio desde sempre. E indo para a cultura, parte da cultura vem muito de nós dois, né, de mim e dela, mas principalmente dela, pelo fato que ela sempre teve assim esse amor por pessoas, né? Isso é dela, é natural dela, e não era meu. Eu não gostava de pessoas. Eu, para sentar aqui com vocês e conversar, amigo, não era comigo, não era minha praia, sabe? E tanto é que quando nós começamos o negócio ali em 2011, 12, 13, né, em 2014 nós fomos para Altamira, eu tive uma barreira muito grande no crescimento, porque quando a gente estava ali com uns 20, 30 funcionários, né, colaboradores, eu sempre dizia, poxa, ninguém sabe fazer nada direito, eu tenho que fazer tudo depende de mim. Eu tinha muito essa mentalidade. E ela já tinha uma cultura diferente, né? Então, ela foi me moldando nisso e eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar desenvolvimento pessoal para trabalhar isso em mim. E eu tive que trabalhar muito essas minhas crenças, que eu chamo de crenças limitadoras mesmo, para eu poder mudar isso, né? Mudar esse meu mindset e partir a amar pessoas. E eu comecei a fazer isso de uma forma intencional. Olha que interessante. Eu decidi amar pessoas. Então eu comecei a falar contraintuitivamente, dizendo: as pessoas são boas, eu atraio pessoas boas, eu consigo bons colaboradores, eles me ajudam, eles dão conta de fazer sozinho. E com isso, a gente trouxe o Denilson, vocês já participou com ele aqui, e atraímos aqui o nosso amigo Emerson aqui, né? Meu parceiro, sócio. Sou fruto disso aí. Senão não dava aqui, Emerson. É isso aí. E assim, vem muito disso, né? E depois a gente conseguiu o quê? Contagiar essas pessoas, como o Emerson, o Azaf, a Sara, e várias outras pessoas a gente conseguiu contagiar nessa energia. Porque numa empresa como a nossa, que hoje nós, entre o grupo, temos aí quase 300 colaboradores no total, manter isso não é uma coisa fácil. Você precisa de muitas pessoas trabalhando isso, né? O Emerson pode contar um pouco mais aqui sobre isso, principalmente a parte da cultura. Cara, então, eu como eu falei, eu sou fruto disso, né? Assim, o Val, desse início de buscar essa questão de treinamento, de melhorar, né? O meu primeiro livro que eu li, ainda
na minha adolescência foi Pai Rico, Pai Pobre, né? E foi um livro que me abriu muito a mente no quesito empresa, no quesito trabalhar, no quesito crescer. E aí, quando eu entrei no grupo, que foi lá em 2017, vai fazer 6 anos, 7 anos, eu já tinha isso muito na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero alcançar o mais alto nível aqui dentro, né? Eu quero alcançar de ser um recepcionista até talvez me tornar sócio, até ter uma participação na empresa. E, de fato, foi isso que aconteceu, né? Quando chegou 2020, o Lucivaldo foi abrir Santarém e ele falou, cara, ó, se tu quiser uma oportunidade, vamos lá. Eu preciso que tu toque essa operação, porque eu não posso ficar 100%, né? E eu preciso que tu vá desbravar, né? E vamos focar em estabelecer isso em Santarém. E aí parte dessa tensão foi passada para mim e para quem participou, né? Porque, tipo, pô, vamos lá, vamos todo mundo junto. Se for só eu não dou conta, vamos todo mundo junto e junto a gente vai fazer um negócio legal. E aí, assim, eu lembro de várias vezes a gente sentar para desenhar isso, de fato. Foi muito intencional a Move aqui em Santarém, foi muito intencional essa cultura que a gente criou. Não foi algo, vamos só fazer do jeito que dá e tá tudo certo. A gente estudou para isso, a gente se preparou, a gente pegou cases de empresas que faziam bem feito. Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse formar uma boa aculturamento dentro da nossa empresa, que, inclusive, em muitos momentos é muito superior o nível de cultura dos colaboradores, que vão em embate com coisas que a gente às vezes quer fazer e eles não, assim, não, desse jeito aí não dá, vai contra o que a gente acredita. Isso é legal, porque, tipo, a gente foi tão intencional nisso em plantar uma semente nessa galera, que hoje eles fazem a gente pensar, de fato, voltar a isso, né? Tipo, porque a gente, como empresário, acaba, tipo, em muitos momentos voltando pro resultado. Cara, vamos, resultado. Se isso vai trazer um resultado, vamos fazer assim. A galera, não é bem assim. Vamos fazer do jeito não faz parte da nossa cultura, do que a gente se propôs a fazer, né? Então, isso foi muito legal. A gente desenhou, a gente fez de maneira intencional. E aí, um outro ponto que eu queria até trazer para vocês, que faz total parte disso, a gente sempre pensou muito no quesito treinamento. Justamente por quê? Porque o Lucivaldo foi lá, se aperfeiçoou em treinamento, eu também, estudar e tudo mais. Então, quando a gente foi abrir aqui em 2020, o que a gente pensou? Vamos trazer colaboradores que sejam pessoas que querem aprender e querem evoluir e que não tenham vínculo com algum tipo de provedor da cidade, né? Essa foi a nossa ideia inicial. Ninguém com experiência. Pegamos tudo, a maioria das pessoas, elas... Inclusive, eu até lembro, a maioria era o primeiro emprego. Até na parte tecnológica? Até na parte mesmo ou não? Sim, porque o nosso foco não era tecnologia, era pessoas. Então, algumas pessoas a gente partiu dessa premissa. Claro que a gente tinha as pessoas de tecnologia, porque tinha que ter, né? Plano de fundo, mas sim. Assim, tecnicamente algumas não tem como, tipo, iniciar do zero, né? Então, sim. O core da empresa ali, a parte principal, eles continuaram pessoas mais antigas porque a sede continuava lá em Altamira, né? Mas toda a parte de frente, de linha de frente para o cliente, atendimento, vendas, recepção, tudo são pessoas que foram, né, assim, capacitadas do zero para entregar uma experiência diferente de fato. Vocês trouxeram uma turma, né? Eu lembro que vocês alugaram uma casa que morava era quase um albergue, né, de jovem. A gente tinha uma república que foi justamente para possibilitar, né, assim, as pessoas virem e se adaptarem. E aí, aos poucos, as pessoas foram migrando cada um para suas casas, né? E o Azaf e a Sara, que suscitou lá atrás, foram parte dessas pessoas. E outros tiveram que voltar porque não se adaptaram tanto à cultura da cidade, família e tudo mais. Mas foi onde a gente realmente deu o input. Inclusive, a gente fez vendas lá dentro dessa república sem ter a loja aberta ainda, porque, né, demorou um processo ali, em meio à pandemia, né? E tudo mais. Então, teve várias dificuldades. Mas toda essa cultura que a gente construiu foi fruto disso, né? Fruto da gente estudar, fruto da gente procurar as empresas que eram referência nisso e a gente realmente trazer isso para dentro da nossa empresa. Não, e engraçado é que, tá falando disso aí, eu acabei lembrando aqui, que quando eu fui chamar, depois que eu conversei com a minha esposa, que ela decidiu, eu fui ver quem eram as primeiras pessoas que eu ia trazer. Poxa, quem é que eu quero aqui inicialmente? Então, eu fui lá primeiro no Emerson, conversei com ele, depois eu fui com a Zaf, com a Sara e com várias outras pessoas. E o incrível é que o que eu fiz? O que eu cheguei com todos eles até para testar se eles realmente queriam vir. Eu não lembro os números exatos, mas foi mais ou menos assim. Eu cheguei pro Emerson, ele ganhava R$3.000, eu disse, cara, é o seguinte, preciso de ti para ir lá, nós vamos desbravar. Lá não tem lucro, não tem faturamento, não tem receita, não tem nada. Tu vai para lá, tu vai se mudar. Vai ter uma república que eu vou bancar inicialmente, mas eu vou baixar teu salário para 1.500.
Eu cheguei... Testou o coração Cara, dele. pois é. Cheguei por azar, eu fiz a mesma coisa, a Sara. Todos eles, eu baixei mesmo o salário pela metade. Mas era real isso? Real. Era real. Não foi só um teste? Não foi teste, não. Foi Foi real. as duas coisas, teste e real. Exatamente. Foi um teste real. Um teste real. E assim, todos eles, cara, na hora, disseram, não, eu vou. Eu disse, rapaz, esse pessoal são doidos. Aonde que eu vou pra outra cidade trabalhar num negócio que eu não sei se vai dar certo? Eles eram tudo solteiros, né? Pais, né? A maioria. Pronto, teve essa, né? O Emerson era solteiro na época, o Azaf também, a Sara também. Então, assim, isso meio que facilita ali um pouco, né? Porque você, com a família, aceitar um salário reduzido para ir desbravar outro local é meio difícil, né? E assim, aí a gente veio, né? Pegamos essa república, morava ali todo mundo junto ali. E iniciamos e deu muito certo, né? Não sei se já foi falado no primeiro programa, que eu ainda não assisti, mas a Move, o nome Move, da onde surge? É legal essa história. Pronto, legal. Acho que teve, mas é muito legal essa história para ser recontada. O que aconteceu? Eu tinha um sócio que era meio a meio comigo, tá? Lá em Altamira e nas cidades que a gente atendia. No caso, na época, era Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, tá? E na época, esse meu sócio, por razões pessoais, ele quis se mudar. Ele saiu da empresa, ele, né, não saiu da empresa, ele ficou como sócio, mas ele se mudou, né? Então, ali naquele primeiro momento, a gente alinhou isso e ficou tudo certo. Só que quando foi para iniciar Santarém, ele estava fora da operação. Então eu disse, cara, eu não vou... Na época, nosso nome lá em Altamira, que era um nome forte na época lá, era Topnet. Topnet. E eu disse, eu não vou poder abrir com o mesmo nome porque não vai ser a mesma empresa. Vai ser eu e a minha esposa e a equipe que eu vou levar para lá. Então, eu acabei criando uma outra empresa. Eu e a minha esposa fomos para um evento em São Paulo, de um cara que tem hora que eu chamo até ele meio de doido, assim, meio lunático, que é o Pedro Superti. Ah, você quer? Diferenciação. Legal, cara. Isso, diferenciação. Marketing de diferenciação é o foco dele, né? Nós fomos para um evento dele empresarial, iniciozinho de 2020, ainda não tinha começado ali a pandemia, tinha 8 mil empresários lá. E eu lembro que um dos exercícios que ele fez lá, aqui é o seguinte, nós estamos aqui 8 mil mentes. Tem 8 mil pessoas aqui pensando em negócio, pensando em resultado, pensando em empresa. Nossos pensamentos estão focados nisso. Isso está aqui em cima. É só você fazer o download. É só você fazer o download. E na época a gente estava justamente pensando, poxa, qual vai ser o nome desse provedor? E no meio desses exercícios lá, veio realmente o download do nome Move. Não, vai ser Move, porque... justamente porque a gente estava se sentindo ali num momento de estagnação, de parado, de falta de crescimento. E vai ser Move por quê? Porque nós queremos realmente estar em movimento. Estar em movimento, ser o movimento, gerar movimento em outras pessoas. Então, esse nome veio disso, surgiu disso lá na época. Poxa, legal. Eu imaginei que era algo nesse sentido. Porque eu brinco sempre, né? Eu até brinquei aqui no início, movimento, move. E outra coisa que é o diferencial de vocês é essa cara de que não é provedor, de que não é... Por exemplo, quando vocês abriram lá a Alenquer, eu estava lá em Alenquer no final de semana, lá... E aí algumas pessoas chegaram e falaram comigo, cara, o pessoal pensava que era uma boate, o pessoal pensava que era... De novo. O pessoal pensava que era... é um provedor? Eu falei, é um provedor, era móvel lá de Santarém e tal. Porque eu passei na noite anterior, eu não sabia. Eu pensei, cara, móvel aqui. Aí ela pensou, o que é isso? Eu falei, não, provedor de internet e tal. Amanhã que vai ser a inauguração. Eu falei, cara, eu até estive lá na inauguração. E de onde veio essa ideia, assim, de ser algo, eu acho que a palavra é meio disruptivo, né? Do que é o comum. Acho que o pastor até citou aqui no início de livro e falando do livro Comece pelo Porquê. Esse livro, ele foi fundamental para nós. Ele nos deu embasamento sobre isso, né? Tanto é que nós meio... Eu, o Emerson, a Sara e o Azaf, nós meio que nos trancamos numa sala. Então, eu ia entrar nesse assunto, então eu vou pedir para você explorar isso, porque eles já me citaram isso, mas eu não consigo entender realmente como foi. Eu falei, será que foram para uma fazenda, para um hotel? O cara passaram quantos dias?
sobre essa imersão para desenhar, para construir a cultura, desenhar para a empresa, antes de vocês aplicarem, né? Então vai ser legal responder, porque vai responder a minha questão que eu já ia fazer depois. E hoje, hoje eu acho que se fôssemos fazer isso, nós íamos realmente fazer uma coisa mais imersiva ainda. Mais imersiva. Porque o que nós fizemos? Foi em casa mesmo. Eu tinha minha casa lá em Altamira e tinha um escritório. Então nós nos trancávamos e passávamos o dia inteiro lá. Então, parte a gente estava lendo o livro, parte a gente estava escrevendo alguma coisa, parte a gente estava meditando sobre isso, pensando como é que seriam os planos, como é que seria a venda, como é que nós íamos chamar a atenção. Porque o que a gente falava? Poxa, tem um monte de provedor em Santarém. Todo mundo lá já tem internet, que ninguém fica sem internet. Qual vai ser o nosso diferencial para a gente chegar lá e querer vender a mesma coisa, mas numa embalagem diferente? E foi isso que nós fomos buscar. Fizemos esse processo ali imersivo, lemos o livro, estudamos, na verdade, o livro. E começa pelo porquê. Começa pelo porquê. Isso. Tá, beleza. Mas pelo porquê. É isso aí. Vai começar um negócio, começa pelo porquê. Muito bom, sim. Então, nós fomos desenhar o nosso porquê. Por que realmente a gente estava iniciando esse negócio e por que a gente ia fazer daquela forma, qual era o nosso objetivo. Então, nós passamos a desenhar tudo isso. Disso, inclusive, saiu até um manifesto. Né? Não sei se você já... Sério. Inclusive, depois, eu vou pedir para o Azaf resgatar esse vídeo do manifesto. Na realidade, até depois dá para o Azaf encaminhar para vocês algumas imagens desse escritório, algumas imagens da República. A gente tem algumas imagens disso que E o vídeo do manifesto vai ser interessante. Eu vou deixar na curiosidade aqui o manifesto. Você gravou? Não, foi o Azaf que gravou para nós. Mas nós desenhamos junto, né? Mas não é aquele dele apresentando o Jornal Nacional quando ele era criança, não? Tu já viu esse vídeo? Não é aquele não. A Sara que tirou onda, né? Legal, não vi esse ainda não. Depois, tá fazendo trabalho de escola. Molequinho. Muito bom. Já era comunicador desde sempre. E aí saiu o manifesto. Saiu todo o desenho de como nós íamos começar, tudo saiu assim, bem baseado nesse livro, sabe? Foi muito interessante ali a forma que a gente... Aí foi quando surgiu a ideia de um negócio mais... Assim, na realidade, foi quando surgiu, né? E parte foi essa construção, mas desde sempre o que a gente pensava? Vamos fazer uma construção de algo que a gente possa ter mais valor do que preço. Porque foi outro ponto muito interessante. Quando a gente entrou em Santarém, a gente não entrou com preço baixo. A gente entrou com preço acima da concorrência. Nossa, era muito acima. Né? Era muito acima. E quando a gente entrou, isso era outra coisa. Aí o Lúcio vai até perguntar, pô, mas como que a gente vai cobrar um preço maior? Por quê? O que justifica e tudo mais? Eu falei, cara, assim, a gente está construindo tudo isso, a gente vai fazer plano diferente, a gente vai focar no atendimento, a gente vai treinar a nossa galera. Então, tudo isso faz parte de um valor um pouco mais agregado ao nosso serviço, né, que a gente vai prestar. Então, essa construção de ser algo diferente, inclusive de gerar isso nas pessoas, tipo, o que é, o que vai acontecer, para onde que é uma boate, um salão, o que é, era justamente para as pessoas tirarem a mão da caixa de provedor. Não é comum, não é algo normal, igual todos os outros provedores, né? Essa era a ideia de realmente tirar essa característica para aí sim a gente divulgar o que era a marca. Finalizando, então, essa série de programas, foram 3 semanas que nós resgatamos os melhores momentos, os highlights dos nossos convidados de 2024. Então, tivemos pessoas falando sobre saúde, esportistas, treinadores, educadores físicos, atletas. E depois, segundo programa... Ministros do Evangelho, né? Ministros poderosos do Evangelho, espalhados pelo Brasil, em Santarém. E hoje, finalizando então essa série, o 3º programa, empresários, empreendedores, pessoas de sucesso na sua vida. E vários testemunhos também de superação, de cura, de transformação. Foi incrível. Então, para você ter uma ideia como 2024 foi tão prazeroso estar aqui no ANW, eu quero especialmente, Adilson, eu tenho certeza também, agradecer a Deus por essa oportunidade da TV Amazônia existir, da porta aberta dentro da TV para a gente gravar esses programas. A gente tem aprendido muito, né, conversando com as pessoas. A gente se emociona, aprende. Verdade. Edificação espiritual.
Na verdade, a gente fazendo esse programa, se preparando para esse programa, fazendo o compilado, a gente começa a ver, né, o quanto nós fomos abençoados nesse ano de 2024 com os nossos entrevistados aqui. Né? E aqui fica uma mensagem, eu sinto muito forte falar no meu coração para você. A Bíblia fala, Lamentações 3:20, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Ela fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ele fala que eu quero trazer a memória que nos dá esperança. Então, finalizamos 2024 e nós temos muita coisa para lembrar e que nos impulsiona para continuar. Pois é, já estamos em 2025, então nossos votos para você que esse ano 2025 seja o melhor da sua história até agora, porque os seguintes serão melhores ainda, e que você possa, em primeiro lugar, se conectar com Deus, verdade, com o nosso Salvador e o nosso Criador, aquele que tem um plano escrito, individualizado para cada um de nós, e os planos de Deus são planos de paz, né? Os pensamentos dele são maiores que os nossos, e Deus já escreveu um livro ao seu respeito, ao meu respeito. Esse livro está pronto e certamente é uma história de sucesso, de bênçãos, de vitórias em meio às lutas, porque as lutas virão. Então se prepare para ter muitas vitórias em 2025. Se conecte com Deus, melhore e crie amizades verdadeiras, seja leal às suas amizades e dê sempre o seu melhor em tudo que você fizer, porque Deus tem uma história de sucesso determinada para você. Verdade. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tamo junto.